Fala galera, tudo bem? Sou eu, o Igor. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, a esse vídeo. Na verdade, esse é o vídeo 1 de 8 é, de um curso que a gente vai estar lançando gratuitamente aqui no YouTube, que é o Desvendando o Sistema de Alarme de Incêndio. Muitas pessoas não conhecem, a galera não sabe o que é um sistema de detecção de incêndio, para que ele serve, né, qual é a norma que rege ele. Então a gente resolveu, aqui da Detectar Treinamentos, fazer um mini curso, né, lançar gratuitamente no YouTube, com aulas explicativas do que é um sistema, como que ele se comporta, qual é a norma que rege, os principais aspectos, né, tipos de ligação, tipos de sistemas, né, porque a gente não tem um sistema só. Tá? Na verdade, o sistema de detecção de incêndio, ele é uma coisa só que ele divide em vários ramos, né? A gente tem sistemas melhores, piores. Não digo isso, né? Eu digo, não é sistemas melhores ou piores, sistemas mais tecnológicos e menos tecnológicos para determinada aplicação. Então, a ideia desse curso é a gente compreender o que são esses sistemas e os componentes deles, né? E qual a aplicação deles, aonde a gente usa, onde a gente não usa, tá bom? Então, beleza. Então, eu estou aqui com a minha aula número 1, que é a introdução, né? O que é SDAI, Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, tá bom? O que são sistemas, né? Sistemas são um conjunto de elementos inteligentes, capazes de gerar uma inteligência ali, tá? Então, toda vez que eu falar de sistema, a gente está sabendo que é um conjunto de informações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa primeira aula, pessoal? Vale ressaltar que eu dividi esse curso, esse mini curso que a gente está fazendo aqui, em 8 aulas, tá? Porque se eu fosse fazer tudo numa aula só, ia ficar muito grande, não é esse o objetivo aqui nosso. O nosso objetivo aqui é ser o mais direto ao ponto possível, tá bom? Então, objetivos da aula. Entender o que é um sistema de detecção e alarme de incêndio, compreender a importância do SDAI e a evolução desses sistemas ao longo do tempo, tá bom? O que são os sistemas de detecção e alarme de incêndio, pessoal? Como eu disse, um sistema ele é um conjunto de fatores. Então você não faz um sistema com um componente só, e sim um conjunto de componentes, tá? Os componentes mais importantes de um sistema de alarme de incêndio são central, detector e acionador, tá? E qual que é a função desse sistema? Para que ele serve? Tá? A função dele é comunicar quando houver um princípio de alarme de incêndio, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem um ambiente, uma sala comercial, e essa sala tem um princípio de alarme de incêndio ali. Aonde tem fogo, aonde tem fumaça, tem fogo. Então, o sistema de detecção de alarme de incêndio, ele tem detectores responsáveis por fazer a captação dessa fumaça, tá? Ao momento que ele capta essa fumaça, que ele sente a presença de fumaça, ele vai avisar a central e a central vai tomar as devidas providências, tá? Então são um conjunto de fatores acontecendo, tá? O detector, ele entende que tem fumaça no ambiente, ele avisa a central e a central, por sua vez, ela toma as devidas providências, que geralmente é tocar uma sirene, ativar algumas saídas, né, alguns módulos, tomar algumas atitudes, certo? Ao longo do curso a gente vai entender um pouquinho mais fundo o que é isso. Tá? Mas basicamente o sistema de detecção de alarme de incêndio é isso. Ele tem a função de captar um princípio de alarme de incêndio antes que ele chegue a proporções maiores que a gente não consiga combater. Tá? Então, a função dele é avisar precocemente um incêndio, certo? Ele é composto por diversos equipamentos e ele é normativo, tá bom, pessoal? Então, um sistema de detecção de alarme de incêndio ele não está ali porque o cliente fala assim, eu vou colocar um sistema aqui na minha empresa porque eu quero me precaver. Não, ele é obrigatório, tá? Então, todo estabelecimento que tem uma certa área quadrada, que tem um certo metro quadrado ou um certo fluxo de pessoas, é obrigatório ter esses sistemas. Lógico, que vai depender do lugar, não vai precisar de detecção de fumaça, vai ter só acionador manual, tá? O acionador manual, pessoal, é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta.
O acionador manual é esse cara aqui, ó, que você vê na parede, geralmente perto de hidrantes. É aquele cara do pressione aqui em caso de incêndio. Então, no caso, a galera tem muita curiosidade, o que acontece se a gente pressionar esse acionador? Caso você pressiona esse acionador, você vai muito provavelmente tocar as sirenes do prédio e também liberar algumas saídas, tá? Você vai, a central, ela tem, quando a central é inteligente, igual essa daqui, ela tem a capacidade de realizar automações, tá? Ligar uma pressurização de escada, desligar elevador, liberar catraca, mas tudo isso a gente vai ver ao decorrer do curso com mais calma, tá bom? A nossa ideia aqui, a princípio, é falar para vocês, a nossa ideia aqui, pronto, de volta. A nossa ideia aqui, a princípio, é mostrar o básico para vocês, né? Vamos fazer uma aula de cada vez. Então, aqui eu coloquei 3 imagens, pessoal, que mostram esses sistemas, como é que eles são, né? Então, a gente tem aqui central, uma central. Aqui a gente tem um outro tipo de sistema, que é uma central e detectores, acionadores, ó, sinalização visual, aviso sonoro. Tá? Aqui, ó, tá vendo que tem uma imagem de um bonequinho com um bombeiro? Ou seja, aqui a central pode fazer uma descagem rápida. Se caso for um alarme real de incêndio, ela identifica isso, ela pode fazer uma descagem rápida para o bombeiro para ele já vir combater o incêndio. É difícil você ver uma aplicação dessa na prática, tá? Mas pode acontecer, a central tem capacidade de fazer isso. E aqui também a gente tem um outro sisteminha, né? Como a gente pode ver, pessoal, tem várias marcas, tá? Então, o sistema de detecção de incêndio, você possui vários tipos, várias marcas, vários modelos. Então, não é porque você sabe de um que você sabe dos outros. Tá? Não é porque você compreende o funcionamento de um que você vai compreender o funcionamento dos outros. Cada um é de um tipo, a gente tem que saber diferenciar. Tá? Então, percebam que todo o sistema ele possui uma central, e essa central ela é o cérebro da comunicação. É ela quem faz toda a energização do circuito, é ela quem faz todo o monitoramento. Ela monitora os sensores de fumaça, ela monitora os acionadores manuais, e se caso ela tiver algum retorno positivo desses equipamentos, ela libera as suas automações, as suas saídas, né? Como eu disse, na maior parte das vezes tocar sirene. Então, sempre que você estiver no estabelecimento, você ouvir a sirene do alarme de incêndio tocando, se preocupe que pode ser um caso de princípio de incêndio, certo? A central, pessoal, ela, além de fazer isso, além dela ter essa função automática de captar, de captar um princípio de incêndio e avisar as pessoas, ela também, obrigatoriamente, ela tem que te mostrar aonde está sendo esse princípio de incêndio. Tá? Essas centrais que eu estou mostrando para vocês, todas elas possuem um visor. Essas centrais são de modelo endereçável. Nas próximas aulas a gente vai entender o que é endereçável, o que é convencional, tá? Mas toda central ela tem algum meio de te informar aonde está sendo o princípio de incêndio, tá bom? A gente tem centrais mais tecnológicas e centrais menos tecnológicas, que vai variar a aplicação aí. Todas elas são normativas, todas elas podem ser instaladas, vai depender só da sua aplicação, do seu ambiente, do seu estabelecimento. E a gente vai entender nas próximas aulas a diferença de cada uma. Então, vamos supor que eu estou na minha sala comercial e, por algum motivo, algum papel aqui começa a pegar fogo e o sensor de fumaça capta esse princípio. O que acontece? Quando ele capta esse princípio de incêndio, as sirenes do prédio vão tocar. E lá na central vai avisar sala detectar treinamentos, ou sala 9, terceiro andar, tá? Para a gente poder perder o menos tempo possível para combater um incêndio, para combater esse princípio de incêndio, né? Beleza. Então, o que é um sistema de detecção de incêndio? É um sistema de proteção, que é um sistema que ele vai avisar, né, vai comunicar quando tiver um princípio de alarme de incêndio. Tá? Ele não combate o incêndio, ele não é um sistema que vai extinguir o fogo. Lógico que tem como a gente vincular um sistema com o outro, mas os sistemas de detecção de alarme de incêndio, como o próprio nome dele diz, são feitos para detectar e alarmar em caso de princípio de incêndio. Tá? Beleza.
Qual que é a importância, pessoal, de um sistema de detecção de alarme de incêndio? Né? Eu separei alguns pontos. Detecção precoce de incêndios. Como eu falei anteriormente, ele consegue te avisar de um princípio de alarme de incêndio antes que ele tome proporções maiores que a gente não consiga combater. Tá? Alerta imediato. Dependendo do sistema, ele é super sensível, ele é muito rápido. Tá? Todos os sistemas são feitos para serem sensíveis. Eles seguem uma norma, né, que tem um padrão lá de comunicação. Mas uns são mais precisos, outros menos. Coordenação de automações é aquilo que eu falei para vocês. A central entende quando ela tem que realizar alguma função, ligar uma pressurização de escada, liberar uma catraca, liberar um elevador, tá? Ligar as sirenes. Redução de danos ou perdas, ou seja, né, se você conseguir combater um princípio de alarme de incêndio quando ele está no princípio, antes de ele tomar uma proporção grande, você reduz danos, reduz perdas. Né? Então, em casos aí de uma sala que está fechada, lá por algum motivo o ar-condicionado começou a pegar fogo, um papel, por algum motivo alguém deixou um incenso ligado, alguma coisa, tá? Aceso, na verdade. Então você consegue reduzir danos ou perdas e até salvar vidas e o próprio patrimônio, né? Quem não lembra do incêndio que a gente teve recente aí da biblioteca? Se tivesse um sistema de detecção de alarme de incêndio lá preciso, bem dimensionado, eu acho que não teria acontecido o que aconteceu, tá? E conformidade com regulamentações, como eu disse para vocês, né, tem uma norma por trás de tudo isso, a gente é obrigado a instalar esse sistema em vários pontos, né, em vários pontos não, em vários estabelecimentos. Então o estabelecimento não vai ter o alvará de funcionamento se ele não tiver o sistema de detecção de alarme de incêndio. Tá? Tamanha a importância desse sistema. E muita gente não dá bola, muita gente não sabe o que é, muita gente não sabe para que funciona. Tá? Só vai saber a hora que acontece algum problema, e isso é muito triste. Beleza? Qual que é a evolução dos sistemas ao longo do tempo, tá? Porque esses sistemas, pessoal, a gente está falando aí de recentemente, né? A gente não... Conforme a eletrônica foi evoluindo, os sistemas também foram evoluindo. A gente não ouvia falar desses sistemas aqui na década de 60, 70. Os sistemas eles foram surgindo depois da década de 80, né? Conforme a eletrônica expandiu, esses sistemas também expandiram. Aqui nessa imagem da nossa esquerda, eu tenho um sistema super antigo. Esse sistema aqui, pessoal, ele é da Siemens, tá? Ele é Siemens. Esse sistema aqui, pessoal, é um sistema convencional. Ele é um sistema que estava instalado no Instituto de Química da Unicamp. Ele está instalado ali, o sistema funciona. Esse sistema ele deve ter uns 30 anos, cara. E funciona muito bem, tá? Olha o tamanho do painel. Ele é da minha altura, ele bate no nariz, sabe? A parte mais alta dele. Ele é gigantesco. E aqui na imagem central, a gente tem uma central. Então, a gente tem essa central aqui do meio, que também é uma central da Siemens, só que olha a diferença dessa central, e essa central do meio também é uma central grande, tá? A gente tem centralzinha desse tamanho aqui hoje em dia. Eu tô com uma central que eu vou mostrar para vocês. Essa central aqui do meio, ela é uma central da Siemens também, mas ela é uma central recente, uma central de 2015, né? E ela é uma central super tecnológica, pessoal. Olha o tamanho do display dela, ela mostra tudo para você, ela tem diversas funções, é uma central que eu tive a oportunidade de trabalhar, graças a Deus, também na Unicamp, né? Inclusive a gente implementou esse sistema lá, e aqui do lado dessa central antiga, a gente colocou outra central que se comunica em rede com essa. Então as duas se comunicam. Nossa, é super bacana. Tá? Então, aqui a gente já notou uma evolução, né? E recentemente, né, atualmente, a gente tem tido aí no mercado a implementação de sistemas wireless, sistemas sem fio, sistemas de radiofrequência, né, em que você possui uma central e você possui os equipamentos, todos eles se comunicando via radiofrequência um com o outro, tá? Ah, Igor, mas isso não é confiável. Ah, Igor, mas eles não funcionam. Gente,
tem central homologada, tem central certificada, tem central ótima nesse mercado hoje em dia, wireless, tá bom? São sistemas que funcionam, são super práticos, super fáceis de instalar. Então, eu acho que é o futuro, tá? As baterias dele duram, tipo, tem sistemas aí que a bateria chega a durar 3 anos, tá? Porque o sistema, pessoal, ele tem pouco consumo, né? A carga dele é pouco consumo. Então, super legal, tá? Então, olha do que a gente era para onde que a gente está chegando, né? E imagina o que a gente pode fazer aí. Hoje em dia tem sistemas que você tem uma tela, é tipo um tablet o sistema, ele fica na parede com a planta. A hora que tem um detector, ele mostra exatamente o local da planta, qual dispositivo atuou. Então, graças a Deus o mercado está se mexendo, o sistema está se mexendo, a norma está se mexendo, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Quem trabalha com prevenção e proteção sabe o tanto que isso é importante, tá? Então, beleza? Pessoal, então essa foi uma primeira aula, como eu disse, todas as aulas vão ser direto ao ponto, sem a gente se apegar no mínimos detalhes, né? Você está com dúvida, pessoal? Manda aí no comentário que a gente vai ter o prazer de responder vocês, tá bom? Dependendo do comentário, a gente consegue até responder por vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.